Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui em mais um episódio do Sala de Edição. Marcelo Porto, à minha esquerda. Mais uma vez. Uma vez, hoje tá de lapelinha. Ó, chique, né? E a gente tá de lapela por um grande motivo, né, Porto? Um grande motivo. Muita gente. Então, aproveita e explica pra gente aqui o porquê por que você tá de lapela aqui. Então, hoje a gente tem convidadas bem interessantes. Convidadas... Que faz tempo que a gente tava querendo, né? Faz fazer tempo, essa pauta. né? Porque foi assim, né? Pra trazer as pessoas, Conseguimos. Não, e aí a gente puxou a rede, veio mais gente do que a gente imaginava. Uma grata surpresa. Ótimo, adorei. Então, estamos aqui com as coordenadoras. Faça as honras da casa, Marcelo Porto. Você que tem mais relacionamento com elas aí, até pela sua idade mais avançada. Tá certo, obrigado pelo lembrete. Mais experiente. Temos aqui Maria Luísa. Não. Tutu Mesquita, por favor. Tutu Mesquita. A lenda. Tutu, obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite. Estamos felizes de estar aqui com você. Coordenadora de pós-produção e conteúdo da Pródigo Filmes. É isso. Não é? Boa claquete. Continue. Você está indo bem, está mandando bem. Tá indo bem? Tá mandando bem. Então, a gente tem... Deinha, né? Deinha todo mundo sabe que é a Deinha, na né? ponta direita ou esquerda. Também Obrigada. coordenadora de pós-produção. Ex-supervisora, agora eu tô freelancer. Ah, tá freelancer. Agora estou Ok. freelancer. Priscila. Veio aqui de... Priscila Paduano. Priscila Paduano. Obrigado pelo Paduano. Foi a grande surpresa da noite. Obrigado pela sua presença aqui. A gente ficou muito feliz. Obrigada a vocês. Quando a gente soube que você estava vindo junto aí, tu trouxe. Vocês trabalham juntas na Pródigo, Sim, né? Sim. Eu Legal. coordeno a publicidade na Pródigo e na Iconoclast. Legal. Então, isso foi legal porque no primeiro momento a gente ia falar de conteúdo. E, de repente, é legal ter misturado a publicidade, porque a gente faz um balanço entre os dois caminhos. Foi muito providencial. Foi Acho que a gente bacana. pode até, enfim, já começando a nossa pauta aqui, passar a bola para a Tutu, explicar um pouquinho como é que anda. A Tutu, tive a honra de trabalhar, eu gostaria de deixar registrado, tive a honra de trabalhar com a Tutu no começo da minha carreira. Até estava brincando, foram 2 anos que pareceram 5. Na famigerada Dínamo e saudosa também. Saudosa, né? Saudosa. E você já era coordenadora ali, já bem estabelecida. Outros cargos surgiram também, algumas outras divisões. Você está como uma diretora, coordenadora. Explica um pouquinho pra gente o que está acontecendo no mercado e com você. Quando a gente fica muito tempo no mercado, né, que é o meu caso, tem várias coisas legais, né? A experiência a gente vai trazendo. Inclusive, encontrar pessoas, né? Que a gente, já trabalhei com você e tal. Que é a gente se reencontrar Sim. aqui em outras funções. Isso é uma das coisas boas de estar tanto tempo trabalhando nesse mercado. E a outra é isso. Naturalmente, você, com os anos, você vai se aperfeiçoando e acho que em todo o mercado, né, em todo o trabalho, você vai criando novos métodos, vai crescendo, descobrindo novos caminhos. E a pós-produção, que é uma área muito ligada à tecnologia, mais ainda. A gente vai tendo que se atualizar com as demandas que a gente tem de trabalho. Eu comecei a trabalhar no audiovisual como assistente de direção. Numa época que a assistente de direção era a pessoa que ia depois para a ilha. Por isso que eu fui para... Você começou como assistente de direção, que legal. O assistente de direção, na época que eu comecei, há pouco tempo, atrás. eu era a pessoa que ia acompanhar depois aquele trabalho na ilha. Era o diretor na pós-produção depois, né? Ia cuidar do filme, Ia cuidar do filme. O assistente de direção, ele ele percorria esse trabalho. Então, eu tive essa experiência de vir da produção, de trabalhar no set com o diretor e ir depois. E com o tempo, esse trabalho foi se dividindo. A gente tem o assistente de direção que fica até o set, e depois o finalizador que assume esse trabalho na pós-produção. E eu fiz esse percurso. Deixei de ir para o set, de ser o assistente de direção de set, e passei a ser o finalizador. E esse é o caminho. Fui finalizador, depois virei um coordenador de equipe, de pós-produção. O coordenador acabou ganhando novas funções, que a gente vai tendo outras pessoas trabalhando. E acho que muito pela característica da pós-produção, que tem essa atualização tecnológica sempre, constantemente. Então, essa necessidade, foram necessidade de pessoas trabalhando, de profissionais diferentes e de gerências diferentes, né? Então, hoje em dia,
com a idade, com o tempo, né, e com as experiências que a gente vai acumulando, acho muito natural, né? Atualmente, na produtora onde eu trabalho, que é a Pródigo, a gente produz publicidade, a gente produz conteúdo. A gente se dividiu. Eu cuido de conteúdo, a Priscila cuida de publicidade, claro que o produto é o mesmo, né? Mas a rotina desses trabalhos são diversas, né? São diferentes, a gente tem tempos, tem approaches diferentes desses dois trabalhos. E, além do mais, a gente tem uma estrutura para ser cuidada. Por isso que a gente fala, eu sou a diretora da pós-produção, tem uma estrutura, tem um todo que precisa ser cuidado, né? É engraçado, porque eu tava pensando aqui, quando a gente se conheceu, não existia o streaming ainda. A gente não tinha... Não, quer dizer, a gente ia na locadora pegar uma fita VHS, então, né? também não tinha demanda do streaming dentro das produtoras. Eu lembro que a gente estava começando a Dynamo Entretenimento, aquela época. Tinha TV a cabo, aí tinha aqueles programas para TV a cabo. Mas era uma coisa, era mais bem dividido, né? Talvez, eu não sei, não sei se era uma coisa daquela produtora que a gente trabalhava que não tinha ali, mas eu sinto que hoje todas as produtoras têm as duas coisas, né? A O2 tem as duas coisas, a Prod tem, não sei como é que é nas outras, a Dainha pode falar um pouco também, mas essa coisa de estar as produtoras investindo em várias frentes, ou no mínimo nessas duas maiores frentes, talvez, que é conteúdo e publicidade. Eu acho que antes da era digital também, né, que a gente trabalhava com película, né, era bem dividido, era nichado, né, quem fazia entretenimento era uma equipe e quem fazia publicidade era outra equipe. Elas não se cruzavam tanto, né? E com o tempo foi se cruzando. Os diretores de publicidade acabaram virando diretores dos conteúdos, né? Do entretenimento, de longa, e as equipes começaram a mesclar. Eu sinto muito isso. Também na e eu acho que após aconteceu essa mistura. Acho que meu caminho foi bem parecido com a Tutu. Também fui assistente de direção, que ia até o final, né? Da entrega, né? Da entrega final. Diferente só que eu operava, né? Eu me encantei por operar também. Acho que o Marcelo conheceu um pouco, Conheci né? essa faceta. Passei por montagem, né? Até pouco tempo atrás estava no site lá da MC, né? Ah, sim, eu lembro que eu vi você por lá, mas eu ainda não te conhecia, nem online então, também. Sempre foi um multitasking, aliás, assim, te agradecer né? também, você que participou lá do nosso happy hour do Sala VIP, com o jogo que mudou a história, junto com os montadores, né? Parabéns pela obra, pela participação lá. Aliás, fazer uma pausa aqui, já aproveitar e fazer o nosso merchan. Se você não faz parte do Sala VIP, por favor, venha colaborar com Sala de Edição e tenha essa experiência de estar com coordenadores, com montadores dos filmes, mas enfim, só uma pausa rápida, voltando ao assunto. Então, você acha que isso foi integrando? Você falou que teve essas experiências, mas... que eu mesma sou um exemplo disso. Eu vim muito com a publicidade, a gente fazia muito clipe, o entretenimento mais perto da publicidade era o clipe musical, né? A gente fazia muito tinha muito, clipe. Né? E era difícil entrar no mundo do entretenimento, né? A gente ficava muito ali e era difícil entrar. Até porque também não era rentável na época, né? Também não tinha um pouco o longa era uma coisa meio... Era outro filão, entendeu? Realmente era outro diretor, era outras não, tinha outra demanda, né? Tinha MTV, tinha Videogames Brasil. O clipe sim, eu tô dizendo o cinema, o entretenimento. Mas um sai, o outro entra. O cinema era uma coisa, entendeu? A gente não tinha o conteúdo também, internet, né? Não tinha era uma coisa fixa, comercial, e como é que foi pra vocês? Vocês gostaram desse movimento todo ou é aquela coisa, olha, é o que temos, beleza? Eu nem conhecia. Era melhor ficar só no nicho? Eu nem conhecia antes. A publicidade, para mim, já era estar no meio e fazia os clipes e tal. A primeira longa que eu comecei a participar foi O Cheiro do Ralo, que aí que abriu um leque, assim, né? De falar, nossa, eu gosto disso. Eu acho que, como tu falou, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando no mercado e vai ficando no mercado, também nos dá a oportunidade de ir direcionando o seu caminho para o que você gosta mais, não só pelo lado financeiro, né, que pesa muito, mas a gente vai, né, começa a direcionar para o que a gente gosta mais. Eu adoro coordenar, mas eu adoro supervisionar, né, que agora tem essa palavra, né, não é mais finalizar, agora é supervisionar, né, supervisão. Que vamos combinar, né, a pós, ela tem função, hein, para vocês na coordenação, e é cada vez mais, né.
E foi muito misturado, né, também por um tempo, né? Agora, acho que com a entrada dos streamers que a gente conseguiu entender o vocabulário, né? O que é uma coordenação, o que é uma supervisão. Porque antes era tudo, né? Eu coordenava, supervisionava, né? Entregar qualquer coisa. A Era o tutora motoboy, entregava presente, fita, né, qualquer Dina? coisa. Ela era a primeira a chegar, a última a sair. Era, e é uma época de publicidade que é uma rotina mais puxada mesmo. Mas então, com a vinda das streams para cá, eles trouxeram também um modelo industrial para a gente. Você sentiu conteúdo. isso? Super, É. super, total. Veio um modelo industrial da gente trabalhar, inclusive com demandas assim, olha, qual é a sua equipe? Até os nomes, entendeu? A gente mudou os nomes de cada coisa. E com uma exigência de entrega, de responsabilidade, de manipulação do material e tudo, que era uma coisa que a gente não fazia. Não, e um cronograma e by the book que não é uma coisa fora da realidade, né? É um by the book para ser cumprido totalmente dentro da realidade. Então, o teu prazo tem que estabelecer o prazo, tem o formato, tem o tempo, tá tudo lá. Tá tudo... Então, e eu acho que é de uma maneira com um pensamento mais industrial. A gente ainda tinha uma coisa, isso no conteúdo, né? A gente tinha uma coisa ainda meio amadora, que a gente ainda dava um jeito, fazia isso. Ou misturava as funções misturava as funções, uma coisa meio irresponsável até assim, sabe? Mas que dava certo. Na sombra, né? Era Na sombra, né? Agora era na sombra. Aí a pós-produção as horas vagas. Ganhou muito nisso, assim, sabe? Da gente pensar, não, é uma maneira industrial de trabalhar. Que, pelo tempo que eu estou no mercado, estou trabalhando nisso há muitos anos. A gente se industrializar, a gente tem uma indústria da pós-produção, profissionais com nome no Brasil para fazer isso, né? Porque sempre assim, nunca tem, quem faz VFX, tem que ir para gringa, não sei o que, não sei o que. A gente está trabalhando isso há muito tempo. E acho que os streams deu essa oportunidade da gente mostrar que a gente tá aí, então, né? porque foi o que você falou, né? Esses dois nichos, ou esse nicho paralelo, eles sempre meio que aconteceram, mas eles nunca foram muito estruturados, eu pelo menos do meu ponto de vista, porque não dava dinheiro. Você fazia clipe, era legal, você ganhava prêmio, aparecia, projetava a produtora, projetava o diretor, né? Mas não era uma coisa, não, vamos ganhar dinheiro fazendo clipe. Não ganhava. E eu acho até que era uma maneira dos diretores de publicidade terem uma oportunidade de fazer alguma coisa mais artística, assim, menos de venda de agência e de produto do que fazer isso. Para portfólio, para se vender. O curta-metragem era para se vender, para entrar com o mercado, para dar exposição. Era uma maneira de você criar. E depois veio o inverso, né? Depois veio os enlatados de TV a cabo, que algumas produtoras acabaram pegando também meio que para pagar a conta, né? Tipo, o mal necessário, quando veio a lei lá de que 30% do conteúdo nacional, 30% do conteúdo do canal tinha que ser nacional. Isso, exato. Então, também deu uma impulsionada, né? Acabou virando por um tempinho. E agora a gente espera que os streams também façam isso. Pois é. Pri, atropelamos você aqui, né? Você não falou ainda. Agora é a vez. Agora é a vez. Me fala como é que é esse mundo da publicidade. É mais publicidade. Coordenar a publicidade. Eu comecei como assistente já de coordenação na O2. Depois virei finalizadora, que hoje é supervisora. Mas fui finalizadora por bastante tempo. E acho que a publicidade, assim, por mais que todo mundo fale, putz, é difícil, é mais corrido, é mais intenso, e é mesmo, mas eu acho que a publicidade ela é uma escola. Acho que é muito importante. Todo mundo aqui passou por isso. Inclusive para quem está chegando, sabe? Inclusive para quem está chegando, né? Acho que as pessoas, hoje, como o conteúdo deu essa crescida e ampliou muito, e tem muito mais visibilidade. Hoje em dia, acho que o caminho até tem né? Tem muita gente que chega por Tem muita série. gente que quer, né? Que já escolhe. Não tinha pensado nisso. Mas a publicidade, ela é um caminho importante, eu acho que hoje, sabe? Hoje o editor, ele quer atingir o conteúdo, o entretenimento, né? Exato. Não, mas tem gente que já quer chegar quer no conteúdo, chegar já no... quer sentar na janelinha. Ele quer, mas você não sabe que não é só querer, né? Exato. Não, tem o não só querer, mas eu fico até curioso da questão da coordenação também. Porque, quer queira que não, como tu falou, não é a mesma coisa, né? Tem suas particularidades. Eu vejo como montador também. Já tenho exposto isso aqui internamente, nos episódios também. Eu fiz conteúdo longo, a série e tal, mas eu não sei, eu tenho uma coisa com a publicidade, não sei se é que eu fui muito formatado para ela, é minha escola. Eu me sinto mais em casa fazendo a publicidade. Mas eu tudo bem.
Mas é engraçado, tem o porque... seu valor e Claro. tem sabe, a coisa Não, tem dinâmica. gente que gosta dessa dinâmica, né? Eu Vai, faço até começa, hoje, faz 2, 3 eu dias, não acabou, larguei entregou, totalmente. tchau. Eu faço Tem até gente mais que não quer rápido. ficar Não, ali, gente, imagina. volta pro começo, Porque assiste muda de muito. novo. Pra montagem muda muito. Muda Agora eu não sei. muito. Muda muito pra vocês na pós, assim, você. Muda. Tutu, você fala assim: não, eu queria voltar só com filme publicitário. Não, a Tutu ao contrário. Ela não, tá tremendo. Ali, Não dá essa ideia. Volta a publicidade tranquilamente, não é essa questão, assim. Mas eu acho que são fases, entendeu? Particularmente, aí eu tenho que Você falar tá da gostando minha dessa vida. fase? Não, eu passei quase 30 anos fazendo a publicidade, entendeu? Então não é que eu desgosto. Conta aí. Conspira Rio, Conspira São Paulo. E eu Dínamo. sou de longos períodos em empresa, porque eu construí coisas em cada dessas empresas, né? São projetos a longo prazo. Tive na Conspiração, tive na Dínamo e agora já há 13 anos, 12. Então não é que eu não gosto da publicidade, não. A publicidade tem... Primeiro que eu fui formada na publicidade. E quando você está inserido no contexto, se aquilo não te incomoda, você vai, né? Aquilo é a sua vivência. Então, né? eu fiz publicidade durante 30 anos e fui feliz. Ele estava trabalhando naquilo ali, entendeu? E aí, tive essa oportunidade de fazer, vou experimentar uma coisa nova, porque a vida da gente é assim também, ter coisas novas, entendeu? E acho legal o conteúdo, os filmes, longa, série, inclusive porque é o produto que eu gosto de consumir. Eu sou uma pessoa que veio do cinema. Eu tive uma adolescência, uma juventude de rata de cinemateca. Então, eu tenho uma história ligada ao cinema, à cultura cinema. Então, para mim, ele sempre foi muito fascinante. Eu caí na publicidade meio por acaso, mas não desgosto. Trabalhei e fiz a minha vida na publicidade. Foram quase 30 anos de publicidade, entendeu? E a publicidade são filmes publicitários, né? É um cinema publicitário. É um talento, gente. Você vender, contar uma história em 30 segundos e vender um produto, uma ideia em 30 segundos é realmente uma coisa fascinante mesmo, entendeu? Mas falando um pouco dessa diversidade de profissionais e tudo, uma coisa também, né, falando do ponto de vista de uma pessoa que está tantos anos no mercado, também houve uma mudança muito grande na formação dos profissionais que estão. Quando eu fiz faculdade e tudo, existiam 3 faculdades de cinema no Brasil. O resto era jornalismo ou publicidade, a área de comunicação social, entendeu? Ou você se formava em jornalismo, ou você se formava em publicidade, ou se formava em cinema, mas tinha uma escola em São Paulo, uma no Rio e uma em Brasília. Então, você não tinha o profissional audiovisual nesse conceito amplo que a gente tem. Tinha um cara que fazia cinema. Então, parecia que o cara ia se formar para fazer só filme para cinema, entendeu? E tinha a galera da publicidade. Então, tinha uma coisa muito todo mundo, no final, tinha um pouquinho do que precisava, mas você precisava desse pouquinho das 3 áreas para ser um profissional mais ou menos. Mas não era na pós-produção. Então, nenhum deles era formado em pós-produção, entendeu? Não. E com os anos... nem existia esse mas conceito. tinha aquele cara que era publicitário ou cinema, entendeu? E muito pouco do cinema. Era assim, Mas mesmo na faculdade também não tinha uma matéria pós-produção. Pós-produção não existia, mas existia o cara que... Tinha edição. Tinha edição que você tinha a montagem. Eu ainda participei da Moviola, falar baixinho, né? Mas ainda foi Moviola e Moviola. Quem? Sabe? Moviola bem, né? Pequenininha, mas novinha, né? Moviola e Avid, né? Mas não tinha uma matéria. Eu fui aprender quando todo entrei mundo fala Avid, olha pro Marcelo Porto. Porque ele é a lenda, né? Você queria essa, né? Eu não, que perguntou Esse pra cara você. aqui, ele fica. Todo mundo tem os seus louros do passado. Né? Deixa eu só dar uma pausa aqui, me permitam. A gente precisa fazer o nosso merchanzinho. Não porque a gente precisa, mas na verdade é um anúncio muito legal que a gente já tá dando aqui há um tempinho, há algumas semanas. Agora a gente tá com a ProClass, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma escola online de Avid também. Avid, Blackmagic, DaVinci Resolve, Final Cut e Premiere. Eles dão certificação desses 4 softwares e do After Effects também. Então entra aí na ProClass, no site, nas redes. Cupom SALA15 dá 15% de desconto em qualquer curso. Eles quebraram esse galho pra gente. Seguindo a linha do... Pra vocês. Puxa o copinho aí, seguindo a linha do nosso parceiro da FreshCam. Tá de volta aqui, FreshCam. Locadora de equipamentos audiovisuais, câmera, gimbal, microfone,
laptop, o que você precisar, quiser, também tem 15% de desconto na sua primeira locação. A Fresh, que é responsável por a gente estar em vídeo, né? A ideia veio deles e a gente gostou da brincadeira. Gostamos tanto que estamos aqui a convite do Otto Bloodern na Multiverso Media. O negócio vai emendando na outra aqui. Mas é a Multiverso que, na verdade, veio... Tava até contando aqui para as nossas convidadas que todo mundo que vem para cá se impressiona, né? Sim. Porque espaço muito além bacana, desse espaço aqui... Que a gente bagunçou um pouco hoje aqui, né? Pedir desculpa pro Otto, pro pessoal aí. O Otto até tentou, de última hora, alugar um microfone extra. A gente, não, calma, tá tudo certo. Ele sempre tem uma solução para vocês aí também. Entrem nas redes para, enfim, orçar. Se quiser vir conhecer, tomar um cafezinho, tem um lounge muito bacana aqui. Enfim, tem um outro estúdio também, tem 2 estúdios aqui dentro. Um espaço muito bacana, agradecer. Voltando um pouquinho para nossa pauta, vocês falaram, a gente falou de caminhos, né? Que teve o caminho todo mundo que se formou na publicidade. Bom, vocês falaram, tem esse caminho que muita gente está entrando pelas séries e conteúdos. Mas o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: como coordenadoras e falando com coordenadores, pessoas coordenadoras, que eu sei que vocês trocam muita bola, assim como a gente também, né, montadores, como é que vocês sentem o mercado hoje em dia, os profissionais que têm se apresentado no mercado, uma nova geração, o pessoal que está saindo das faculdades ou que não está fazendo faculdade, por que caminho estão vindo, como eles... Essa coisa do software, que antigamente era uma coisa muito na raça, não tinha muito curso de software, né? Você chegava na produtora, tinha o Porto lá que vinha com um manual para mim, me ensinava alguma coisa, uma outra pessoa pegava a experiência, o Cauê me ensinou tantas coisas, mas hoje em dia espera-se uma formação melhor do profissional. Tem acontecido isso? Como é que é? Então, concluindo o que a gente estava falando antes, era isso. A gente não tinha uma formação superior ampla. Não, prática e ampla. E dedicada para isso, né? Agora a gente tem vários, foram aparecendo vários cursos audiovisual, rádio, TV, multimídias. E cursos técnicos também. Não, mas faculdades também. Mas eu tenho um porém com isso de formação, que é uma coisa que pelo menos eu estou sentindo bastante. A gente não tinha uma formação, mas a gente tinha a vivência presencial, né? Então, a gente sentava do lado de um montador, a gente sentava do lado de um diretor, a gente vivia aquilo e a gente aprendia muito na raça, mas com muita experiência. O que eu sinto que agora não tem a vivência. E essa nova geração vai perder isso aí. Mas é uma questão tecnológica também, entendeu? Antigamente, é bom e ruim. Ela ampliou as oportunidades de aprendizado. Porque a gente tinha, antigamente, para você trabalhar na pós-produção, você dependia de equipamentos pesados, caros, tanto de hardware enormes, entendeu? Como softwares caríssimos, entendeu? Você só conseguia acesso se você conhecesse alguém. Você não tinha. Eu só fui ter acesso quando entrei lá, né? Exatamente. Você não, era assim, quem podia fazer ter uma máquina daquelas? Eram máquinas muito caras. E softwares muito caros. Você tinha que ter uma assinatura, tinha que ter... Sabe, era um investimento de uma produtora. Era culpa do Marcelo Porto, isso eu acho. Para fazer cor, para montar, para armazenar. Você precisava realmente ser parrudo. Era uma empresa que tinha que fazer isso. E aí, com o tempo, eu acho até que não foi com a Avid, acho que foi com o Final Cut, eu acho que começou a vir no computador. Começou a popularizar. Você comprava um Mac, já vinha com o Final Cut. Aí as pessoas começaram a aprender sozinhos, entendeu? E hoje em dia você pode ter... Isso eu acho ótimo, com certeza, o que é legal. Né? Mas, por outro lado, então você, Mas não veio uma precarização junto? Aí, ao contrário, você perdeu o contato com uma pessoa mais experiente no trabalho, assim, sabe? Porque quando a gente fala das faculdades, é ótimo que tem um monte de faculdades. E é uma coisa que E as pessoas falam assim, mas não tinha aula prática. Assim, a prática, gente, você vai aprender quando você estiver trabalhando com um profissional lá. Você pode até saber o que existe, tudo, mas a faculdade eu acho que é um lugar muito mais de conteúdo teórico, de você ter uma formação cultural até do que na prática. A prática, inclusive porque na nossa área, você aprende se você tem afinidade com aquilo, né? Por isso é que você vê tantas coisas. Só aquilo, assim, mas o mais legal das faculdades, do ensino superior, é a cultura, o que você tem de conteúdo que você vai ter lá. E aí, inclusive porque na área de pós-produção, ela muda, você aprende um software, no ano seguinte você vai aprender outro. Então não adianta você aprender, você vai aprender, você tem que gostar disso, você tem que querer mexer com o computador, né? Que a gente fala, mas você mexe com o computador. Tem que mexer com o computador. É isso. Você tem que aprender.
Mas é bem isso que a Aninha Mas eu falou, acho entendeu? que Popularizou muito o acesso às máquinas, qualquer computador, qualquer não, mas porque- a pessoa investindo um pouquinho, ela consegue ter uma máquina boa dentro da sua própria casa e pode fazer uma assinatura de um software que e te aí ajude. o conteúdo entra solando, né? Agora todo jovem, todo mundo faz conteúdo para internet, faz exato. isso, faz Agora aquilo, mas montar um longa, montar ou trabalhar tecnicamente com todas as etapas, eu sinto que os jovens estão com dificuldade de entrar e aprender. Uhum. Porque não tem Até o por contato. culpa da gente mesmo, porque não tem o já é contato. um Porque meio não tem fechado. um lugar que você vai Não tem aprender como isso. você aprender. Só com a vivência. Pois é. Não tem mais Eu assim, as tenho pessoas me trabalham espantado remoto. como os processos têm ficado em segundo plano. Você fala, não é possível. Eu fico lembrando, né, cara, do Tordesilhas, as pastinhas. Tordesilhas. Até hoje eu uso a mesma estrutura de pastinha. E assim, A gente vê essa estrutura por vários produtores, é engraçado. cara, e as pessoas. Fiz agora a campanha política. Assim, pessoas capacitadas, bons profissionais, editores, todos os meus amigos, mas eu via, inclusive, uma dificuldade. Vai ser assim, tá? O coordenador chegou, pá, beleza. Eu não concordei com algumas coisas, mas é isso, o coordenador falou, você aceita e faz, né? Assim que eu aprendi, quanto tu. Não interessa se concorda ou não, todo mundo vai trabalhar risca. Ué. E aí, lá pelas tantas, numa correria, pega o projeto. Cara, tô precisando relincar aqui, você não tá no servidor. Ah, não, eu puxei as mídias pro meu... Mas por que caralhos você puxou isso pra... Tá bom, vai, relinca. E faltou isso aqui. Ah, não, é que eu resolvi. Linkei do desktop. Então, as pessoas estão resolvendo... Tem uma coisa de querer resolver por si. Aí eu não sei se foram algumas experiências que eu passei, mas eu tenho visto se repetir isso, principalmente quando é online o trabalho, né? Que aí você não tem uma... Porque o cara se vira. Como é que é pra vocês? em Vocês casa passam essa raiva de tipo, ai meu Deus, eu falei pro sujeito que era... Ixi. Eu não sinto uma raiva, não é bem uma raiva, mas eu sinto que tem os contrapontos, né? Essa nova geração é difícil, né? Porque eu sinto que estão mais perdidos. Há uma arrogância também de Achar que já sabe. sei, né? Porque já sabe mexer, mas não sabe ainda, né? Então, é um equilíbrio que eu sinto muito difícil de equacionar, assim. A Eu não questão sei da Na publicidade. tecnologia, das distâncias. Na publicidade, né? tem isso também? Tem isso Da na hierarquia publicidade. também tem ainda, né? Uma hierarquia a ser seguida, né? Com quem fala, como fala, né? Isso também, né? A publicidade, acho que também por ser esse processo muito rápido, ele precisa ser muito... Não que o conteúdo não precise, né? Porque Muito assertivo, o conteúdo tem mais tempo, mas também é um produto muito mais longo, né? Mas na publicidade, como ele é mais rápido e menor... Um depende muito do outro. Então, se você tem um cara, um elo falhando, ele quebra todo mundo. A gente precisa ser publicidade, muito... Não, mas o no conteúdo, Conteúdo. como tem muito tempo, você tem tempo de consertar. Pra se or- A pra produção se- já Exato. é errado, Exato. não tem nem tempo de consertar. Então, ela entendeu? precisa ser bem organizada e o processo faz toda a diferença. E a gente é bem... Mas vocês têm tido dificuldade com os processos? Não. Não sei, não. Não, mas a pergunta foi errada, né? Com a Dificuldade com quem equipe. tem dificuldade com o processo. Ou não, tá tudo No certo. geral, tem não. rodado liso. Acho que a gente, assim, não, né? Claro, sempre tem alguma questão, mas como a gente também tem processos bem estabelecidos... É porque vocês ainda estão nesse formato Exato, a que- gente... de produtora. Exato. Conta um pouquinho, como é que é a Não, prova? eu vou fazer o seguinte, eu vou poupá-las de ter que fazer isso, editores. É por isso que vocês não são chamados. Porque vocês não estão seguindo, Obedecendo. né, seguindo o caminho. É isso. Às vezes o cara fala, pô, mas por que será que fulano não me chama? Né? Pô, eu sou bom profissional, não sei o que e tal. Tem todo um... Mas é difícil também, né? Porque Tem você fala o que mas vem acho antes. que- operandi. Acho que também não é só isso, Não, né? Eu é, acho que é é. uma meia-culpa também de uma bolha. As isso pessoas que eu se ia falar, acostumam o que a que- trabalhar com as mesmas pessoas porque é mais É fácil cômodo, para elas. claro. Né? E Você não vai aí entra arriscar. num monte de questão. Porque se assim. ninguém ensina, você só vai saber na produtora. Se você não entra Eu na sempre fui produtora... uma pessoa se que você sempre puxou Exato. gente para Que vem antes ensinar, o ovo ou porque a eu galinha, acho né? que é muito cruel não ter nunca ninguém que puxa assim. Eu acho que eu formei muita gente. E você tem que ter paciência. E aí é um exercício seu, assim. Você tem que ter paciência, a pessoa vai errar. Você Vai tem dar que uma querer, né? cagada, você tem que querer ensinar e a pessoa tem que querer aprender. Mas vocês acham que aumentou, Tutu, assim, que tá há mais tempo, aumentou o número de produtoras ou diminuiu? Porque a minha impressão é que diminuiu, mas ao mesmo tempo também as produções aumentaram. O número de produtoras, não, eu acho que aumentou. Eu acho que aumentou, só que eu acho que
o número de profissionais aumentou muito mais, né? Também, Muito. tem bastante, E o Marcelo falou assim, você falou assim, vocês são uma produtora. Mas a gente é uma produtora com um modelo muito diferente de quando eu entrei na Prod, que é muito diferente da Dina, muito diferente do que era a Conspiração, entendeu? Ela é um modelo agora de produtora, também é muito menor. A gente trabalha com muita gente fora da É produtora. mais híbrido. Tem gente, sei lá, acho que Não, e os 80% projetos, trabalha... a pós, ela aumenta e diminui conforme a demanda do projeto, né? Conforme entendi. o tamanho do projeto, a duração quantidade do dos projetos, projeto. claro. Então, a gente tem ali Mesmo uma base... com a publicidade. Mesmo com a Mesmo a publicidade. publicidade. A gente tem uma base fixa ali de profissionais, pequena, enxuta, e aí a gente aumenta e diminui conforme Na verdade, a demanda. essa é eu acho que é o plus da produtora grande, né? Porque a produtora mediana, que tem ali capacidade de fazer 1 ou 2 filmes, quando entra 3 filmes, o cara quebra, ou por falta de orçamento, ou porque ele não tem espaço, ou porque não tem equipamento, não consegue formar uma equipe. E uma produtora mais bem estruturada, se entrar 5 filmes, vocês dão conta, né? Então, eu acho que aí é o diferencial de uma produtora mais bem estruturada, e talvez por isso que elas ainda existem. Mas né? mesmo as produtoras grandes estão passando por esse momento agora disso, que a gente não tem, mesmo as pessoas que trabalham fixo na produtora, a gente não tem elas sempre com a gente presencialmente. Até essa troca, quando a gente tem o estagiário, por exemplo, que sempre foi uma equipe que a gente adorava ter ali para aprender, para ensinar e tudo, agora é uma coisa até difícil de ter estagiário, porque como é que a gente vai ter estagiário se o montador não está aqui, está remoto, Isso que entendeu? eu tô falando da dificuldade de formação. De formação, porque a formação de não faculdade, de basta cursos saber editar, aumentou, né? mas basta a saber editar. convivência, que para mim eu troca, acho insubstituível, não existe trabalho ou modelo que troque, que substitua essa Tete a tete, troca né? da gente no Não, dia é a dia, estar lá riquíssimo, junto. né? Eu sou da época do Humbertão, montador, que era um status ser assistente, mas, cara, você sofria, mas saía de lá. Quantos montadores Nossa, eu lembro do foram Humberto, formados pelo Humbertão, eu lembro do- apanhando do Humbertão? É. Mas quem é o montador agora que tem esse trabalho, entendeu? E o montador até que eu acho que é mais fácil. A galera de arte, a galera de finalização e de coordenação, é difícil você ter, assim, porque mesmo as grandes produtoras estão escolhendo esse modelo muito híbrido de presencial, fixo, quem está lá, quem não está, quem a gente está trabalhando o tempo todo com a gente, quem a gente contrata só eventualmente. E são quem mudanças. entrega, quem tem bons cachês, quem está disponível. Tem essa questão também, né? Porque às vezes você tem um cara que você gosta, que você quer trabalhar, e o cara é freela, ele não é da produtora. Então você pede o cara, não dá, essa semana eu estou tomado. E aí você tem que ter, né? Tem que ter coringas, né? Para poder... Assim, Mas estava falando especificamente nessa questão de formação de pessoas, Sim. entendeu? Ter os profissionais que a gente gosta de trabalhar é sempre uma roleta, né? Se o cara vai estar disponível ou não, aí é outra coisa. Aí é a Priscila que sofre um bocado eu acho com que é a isso, arte da coordenação, né? Isso também, né? Sim. De ter o relacionamento com as pessoas. E de ter o cara certo para o job certo. Tem cara que para aquele funciona para um diretor, tipo de né? job, Para aquele exatamente. diretor E especificamente. também a habilidade de arriscar, falar, vamos, Tem essa, né? nessa hora aí faltou, e agora? Que fim? Vamos como é que convencer te esse resolve, diretor né? de trabalhar com uma tal pessoa para a gente conhecer? Pode não dar tão certo, Fala mas com a pode dar Priscila, ela é super craque nisso, certo, tá? né? Ela de eu oferecer gosto do de risco. vamos tentar, porque senão você nunca abre o leque, Claro, né? E aí é isso, dá oportunidade para não ficar sempre nas mesmas pessoas, que são as pessoas que também têm mais trabalho o tempo todo. Né? Que já estão estabelecidas, Que já todo estão mundo já conhece. estabelecidas, Claro que é um falta caminho mais trabalho. fácil ir nesse profissional. Mas Conta um pouco, Priscila, como é que é esse processo para você? Eu acho que até eu estava aqui pensando, acho que até nós viemos dessa escola até por conta de não haver formações Específico, formações formais, mas por não haver isso, né, antigamente, a gente vem muito dessa escola de aprender na prática, de estar junto, de ver o dia a dia acontecer. Eu super, assim, como finalizadora, eu aprendi tanta coisa de comp, de montagem, sabe? Porra. De edição de som, de cor, porque a gente sentava porque faz parte do e passava o cotidiano. dia. Eu sentava, tá eu chegava consumindo com o meu aquilo, né? computador, sentava, entrava na salinha lá do Flame e passava o dia do lado, vendo o cara lá ligar os nodes e fazer as coisas. Então, hoje, para mim, isso é um skill a mais que eu tenho como coordenadora. Apesar de a minha função ser coordenadora, eu consigo
conversar, e na sabe hora o que de um cobrar. orçamento. Exatamente, de orçar, de debater. O cara Exatamente. fala, não, precisa de uma semana. Você sabe que não precisa de uma semana. Exatamente. Não só para orçar, como para fazer cronograma e também para pedir, para cobrar da equipe. É importante você saber, né? Você conhecer outras... Você ficar forçando a barra no negócio outras de... funções. Você quer que o cara entregue em 3 dias e... Você sabe que não mas, vai... mas não vai só entregar. sobre entrega, mas eu fiquei curioso disso, que a Tutu até falou, essa coisa da sociabilidade, talvez, e pelo fato de estar mais presente, você passou um bom tempo lá no O2, eu acho, né? Passei O 11 O2 anos. tem esse DNA de passar muita gente e tal, de muitas ilhas, aquela coisa toda. É isso, você vai conhecendo pessoas. E tem hora que também falta gente. Eu mesmo, quando entrei lá, entrei num lance desse que o Garça não pôde, eu entrei montando um filme do... Ele me indicou, alguém bancou, o Felipe que ficou lá, enfim. Mas tem... Isso você vai acumulando pessoas e... Como é que é isso pra você? Você Porque eu acho que até na Isso, publicidade ela tem até mais oportunidade de fazer isso, de arriscar, de conhecer por causa Porque é mais disso. rápido, né? Porque é mais Porque é rápido. Exato. O erro também, exato, se errar, são é muitos pequeno, projetos. o dano é pequeno. Exato. Não, e você faz uma avaliação rápida para a pessoa. Não é pequeno. Não é que o dano é pequeno, grande, não, né? porque você lida, né, com mídia, com coisas muito... Imediatas e caras. quando eu falo dano, sei lá, Caras. imagina assim, não foi tão bom quanto eu esperava, beleza. Mas O você cara não pode consegue falhar, ali, né? exatamente. Ele pode, se ele for mais ou menos... Mas a verdade dá é que pra vocês encarar, também né? chegam nesse ponto que é difícil vocês darem um tiro tão errado, né? Vamos combinar. A gente tem uma experiência pra isso, e né? pessoas mas... que atestam, por mais que a gente A tenha gente essa... erra às vezes, mas claro, às vezes Às vezes tem. erra, às Não vezes como, erra né? e erra. Acontece. E aí tem que dar um jeito e consertar. E né? aí- A função e aí é dá-lhe- essa O talento também. também é dar um jeito, né? É, e o talento é dar um jeito É com rebolar e- respeito, com sutileza, com, né, Exato. fazendo a terapeuta da pós-produção. Sim, Esse tem é um isso. outro skill que a gente tem que ter, né? A formação Oh, em Tem psicologia, isso, né? Super. Acho que o nosso trabalho... É uma coordenação de gente. De gente, né? Exatamente, Fiquei é pensando lidar nisso com também. Pessoas, Pessoas. desejos, a gente ouve tudo de todos os E é um lados. né? mercado que, não sei como é que tá hoje em dia, mas sempre foi assim historicamente, né? De exigir muito do coordenador, do montador, do assistente. Não é aquela coisa do... Entra às 8, sai às 4, A cai gente o vai falar mouse. de abusos, aí a gente caneta tem um cai da mão, repertório né? bem grande. Temos polêmicas. Não, acho que essa coisa... Pode falar. Essa não, coisa de gente, gerenciar, né? Não, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que isso faz parte do rolê. Quem tá nessa vibe sabe que é assim que é. Se tiver que ficar mais, vai ter que ficar mais. Já, né? E geralmente já é mais remunerado por isso também. E o bom senso de vocês no inverso, né? Claro, tem gente que não tem, mas... não sei, eu acho que o bom senso está vindo com o tempo, porque não tinha bom senso, Marcelo, sinceramente. Mas isso a gente vinha é de de trás, uma né? época que não tinha bom senso, Então, mas né? não eram vocês que definiam, Não né? era a gente que definia, Claro, mas não, foi a nossa ninguém quer. escola. E a gente Ninguém nunca poderia contestou. reproduzir isso. E a É. gente não reproduziu isso, né? Eu acho que a gente batalhou, pelo menos eu sinto no nosso grupo de Super. coordenação, a batalha até hoje, e isso muito mais na publicidade, né? Sei lá, batalhar melhores condições de trabalho, Sim. horários, né? Porque, infelizmente, até agora, as agências, né, e pedem os horários. É uma loucura, né? É. Não mudou. A gente é que está tentando mudar um certo comportamento para deixar as coisas um pouco Aí, acho que mais agora vocês têm um pouco mais de saudáveis, autonomia. né? Quero também, saber né? de quem é a real culpa. Agora a gente vai lavar a roupa suja. De quem é a culpa do offline no dia seguinte da gravação? Aquele primeiro Então. offline que o cara quer ver 10 horas da manhã do dia seguinte. Eu acho que é o dinheiro, Deixa eu porque as assistir. produtoras não querem perder os trabalhos mais, porque a competição tá gigantesca, e aí aceita tudo. Então vamos, é para amanhã? Então é para amanhã. E aí Acho que o nosso trabalho é exatamente esse, assim, né? Acho que nessa posição de coordenação, um dos grandes desafios é esse, é conseguir entender esse cálculo, aonde você consegue ir um pouquinho mais, onde você consegue segurar um pouquinho mais para tentar fazer com que a coisa seja minimamente digna Saudável, e decente é. e saudável, Então, mas que eu é uma queria dizer, bandeira muito hoje nossa. você tem um pouco mais de autonomia de falar um Eu não seminão. sei se é vai. muita autonomia, mas é um menos, embate né? maior. Eu É. acho que a gente conseguiu se empoderar de ter uma voz maior. Eu acho que a gente consegue entrar numa conversa, Então, chegar num. Hoje eu acho que tem a conversa, nas pessoas, né? Antigamente não sabe? tinha conversa, Não né? tinha. Não, era uma Então, mas imposição. ao mesmo Acabou, tempo, acho né? que. Não, mas Tá bom, antigamente vou eu acho que passar tinha pra mais eles. tempo. Não, eu acho que Era tinha uma uma coisa menos cultura. imediatista. E era uma cultura. Era bonito ser workaholic, trabalhar 24 horas, postar foto de meia-noite na produtora com a pizza. Era bonito. A gente aprendeu isso. É, a gente Mas veio desse- eu aprendi isso, eu vim dessa escola. Mas
vivendo isso, eu comecei a sentir em mim, assim, gente, não é a hora que você possível. começa a chegar ali, que Tem 5 alguma anos, coisa 6 anos, errada. você fala, não dá pra aguentar. Não E tá aí, divertido, mas nem tanto. exato. E aí eu pra fui você pensando, não, gente, tem só outro fazendo jeito, isso, né? tem E a que gente ser. tem outros interesses na vida, não é Claro. só o trabalho, né? Eu vim das artes plásticas, né? Eu pinto. E aí, acho que eu passei anos sem encostar no... Somos mães. E agora Não é? somos mães. As três né? somos mães, então e dar eu também... conta disso tudo, enfim. E também fui aprendendo, assim, foi um aprendizado. E aí, quando eu passei a ser coordenadora, eu também usei muito esse aprendizado como assim, não, isso vai ser o meu objetivo de vida, de carreira, como, né, de profissional, como coordenadora. Assim, eu quero tentar passar isso e melhorar a vida das pessoas. Não, vale nem dizer sempre a gente também, consegue, mas é uma vale luta. dizer que até hoje as pessoas não sabem o que é pós-produção, né? Então, acho que é um aprendizado diário, é um esforço diário explicar, gente. Mesmo para quem é do ramo, né? A gente é relevante. Não, a sua mãe certamente não sabe, mas... Precisa disso. Bom, você sabe até na sua parte de estrutura, né? A gente estava falando disso ali fora. Então, eu sinto um esforço até hoje de explicar o que a gente faz, sabe? O que os profissionais da pós-produção fazem. Eu tenho essa dificuldade até hoje, não é uma coisa simples. Não, até para explicar, por exemplo, num cronograma, né? Por que a montagem... Por que o filme não pode estar pronto no dia seguinte? E às vezes a pessoa não entende. Existe um processo, não é assim, o filme chegou e tá não é pronto. rápido. Até o montador, em sentar na ilha de edição, tem um processo, né? Do filme chegar, converter o material, preparar, organizar, sincar o áudio. Pra quê? Faz 4K. Não, e assistir, né? Eu acho que exato. A gente então gastou milhões difícil. dessa câmera para fazer 4K, você vai querer encolher o material para quê? Então é bem difícil. Até internamente, né? Às vezes dentro da própria produtora ou explicar para a agência ou para o cliente é muito difícil. O que eu acho curioso, eu até perguntei o Ramiver aqui no episódio, a gente acabou de soltar, eu perguntei para ele, tava falando se era assim na gringa também, que ele faz muito trabalho para gringa. E aí é aquela coisa, às vezes você orça uma publicidade, você tem uma semana, 2, não sei mais hoje em dia como é que tá tudo muito bagunçado, mas assim, quantas vezes cara, precisamos de você uma semana, 2, 3 às vezes. Campanha de Google, grande... Aí aqui ele pega pra capar nos 3 primeiros dias, depois você fica 2 semanas assim, tipo, tá se sentindo mal. Esperando. Tá ganhando pra não fazer nada, né? Você fala, cara, e eu podia ter dormido. Não só sobre dormir, mas assim, é aquela coisa de você fazer essa primeira montagem que ela sai no dia seguinte. Mas é aquela coisa, cara, deixa eu dormir, amanhã deixa eu olhar pra isso às 8 da manhã. Ah, tá aqui o problema, né? Olha como vai ficar mais legal aqui. E aí evita aquelas coisas de ida e volta, porque a falta de abstração do cliente de olhar uma primeira coisa mais crua, sendo que ele podia esperar mais 3 horas e ver algo mais elaborado, né? Lógico. Montagem é um exercício de experimentação. Montagem não existe uma montagem correta, né? Tanto na publicidade quanto no conteúdo. Você não fala assim, a montagem existe a certa. Não, a montagem é um exercício de experimentação. Fica melhor assim ou assim? Você vai olhando até chegar. Se você pegar 10 editores e der o mesmo material bruto, sai 10 produtos completamente diferentes. E pode ser 10 bons, Sim, entendeu? Não é que um é melhor que o outro, são 10 bons. Esse lance da experimentação tem um problema porque não é o montador que decide a montagem, né? Ele sugere, entrega, mas ele faz uma sugestão da eu acho que montagem. hoje tem um muito trabalho mais gente artesanal, que né? A interfere montagem do é um que- trabalho artesanal. Então entrega no dia seguinte? Então- Entrega. É uma versão daquela. É a melhor? Não. Pode até ser. Você pode depois experimentar mais 20. Putz, Falar, mas primeira aquela era primeira boa, foi mais né? legal. Por acaso. Mas se você saber se aquela é mais legal, você precisa precisa ver as experimentar as outras. outras, entendeu? Por isso que entrega. Os cronogramas falam assim, tá bom esse cronograma? Assim, não tá, mas a gente entrega o que der nesse tempo. Quantas mil vezes eu já falei isso Essa durante o frase cronograma? recorrente. Né? A gente entrega o que dá. Entrega o que dá. você falou Vai do ser o Humberto. melhor? Pode até ser, mas eu nunca vou ter essa Não tem como certeza. garantir. Entende? Não, e não tenho. Depois de certeza, poderia ter ficado melhor? Só posso saber se poderia ter ficado melhor se eu tivesse feito, se eu tivesse experimentado, Geralmente, entendeu? Sim, né? É. Porque É uma você só. tem um E a mesma tempo coisa melhor. de primeira. É uma só. E a mesma né? coisa com das outras etapas, né? Você estava falando aqui Todas. do... Não estou falando só de montagem, estou falando o processo todo Sim, de pois é, depois, né? A entendeu? rotoscopia, a cor... Cores, mas você pode pirar na cor, né? Pode de A a Z. agora dá para ir mais longe, né? Antigamente era
né? Cortava aqui, punha na sequência e entregava. Agora, a versão do diretor, a versão do festival, a versão do... Ainda tem isso. 16 por 9, 9 por... isso. Né? A Priscila Isso é só também. comigo. Então. Elas já se libertaram. Sim, Mais ou mas menos. Do 9 por deles, 16, Tem do 4 por deles, 5. tem, né? Pô, faz aí, eu quero 40 minutos a 2 mega. Não dá para enfiar 40 minutos em 2 mega, amigo. Não... Olha, eu ando fazendo umas mágicas, cara. Então, Os promos, eu lembro tem os teasers. então, cada um tem a sim, sua... 9 por entrega. 16. A gente- Tem sim, 9 por 16. A gente achou que tinha se livrado das betas e que tava feliz com isso, né, Tutu? Agora... Não, a beta era uma... Era uma mídia, né? Agora Era beta, tem era beta 30. digital, acabou. Isso. Era uma fita com 15, uma fita com 60, uma fita com 30. Você sabe que eu falo pra todo mundo, assim, que você perguntou, né, daqueles anos de Dynamo que pareceram uma eternidade, da escola que foi... Cara, até hoje eu tenho um olho tão treinado de tanto checar cópia de beta. Não, porque aí você Porque se você soltava passasse Bahia, se eu piscasse era no 80 frame 80 cópias de um filme. no drop, né? É. Não podia passar drop, né, cara? Era isso. Ó. Ué. E não passava, porque é isso. não. Eu lembro, acho que passou uma vez, tomei uma comida de uma coordenadora lá que... Foi. Mas é isso, a gente não, você aprende, né? Até... Mas acho que é isso que eu tô falando, falta hoje em dia, né? Mas a gente tava falando das mídias, né? Curiosidade mesmo, porque mudam, né? Os processos. Sai beta, entra mais 30 mil formatos. Sai o rolo, a telecinagem que demorava... Agora no cartão direto, mas ao mesmo tempo também... Então, mas eu acho que agora é muito mais... muito mais mídia. O profissional tem que ser mais completo, ele tem que ter um conhecimento maior, justamente porque tem uma variedade muito grande. Tem um monte de Entrou mais câmera, gente no processo? Tem um monte de formato. Tem logger. Formas de fazer. Né? Tem coisa que vem no cartão, tem coisa que vem no HD uma externo. novidade que entrou no... né? Logger, processo o não tinha. DIT, né? Que fala. DIT, GMA. Vocês têm GMA trabalhado? agora. Vocês têm coordenado essa equipe também? Não, essa equipe é uma equipe, pelo menos na publicidade, não sei como é, mas Também, na publicidade mas é uma da equipe de produção. né? Ela é uma equipe da produção, mas ela no conteúdo ela é treinada, ela entra no workflow da pós, né? O que a gente faz é orientar os loggers como eles precisam fazer a entrega pra gente. Então, antes da filmagem, a gente sempre orienta, manda lá um manualzinho, formato, configuração das coisas e tal, para ele preparar o material que chega na produtora. Eu já peguei alguns jobs, já tem um tempo já, mas não faz muito, para ser a interface entre a produção e a pós, né? Traduzir algumas coisas, tenta fazer assim, porque de repente lá é melhor dessa forma, né? Melhorar essa comunicação. Eu acho que quem se deu bem nessa história toda foi esse cara aqui, ó. Só aumentou a quantidade de mídia... Mais espaço, mais HD, LTO, quando é LTO, é servidor. Sim, não, né? Por exemplo, como é que é esse relacionamento? Há quantos anos você já trabalha com o Porto? Já uma cotinha, hein? Acho que uns 24, acho que desde 2000, acho que a gente se conhece. Quando você foi com a conspiração para o Rio. Então, 2000 foi quando Rio, a gente já tinha a Conspira São Paulo. Não, mas eu entrei na Conspira em 2000, então a gente se encontrou quando a Conspira foi para o Rio, a criatura. Né? E isso é uma coisa também, né? Você tem que tá sobre a sua gerência essa administração de equipamento, mídia, de sim. backup, de... Não, e de equipamento. A minha relação com o Marcelo, que tem tantos anos também, sempre foi dessa, assim, sempre cobrei muito dele, assim, cara, me traz soluções. Vem trazer, o que tem de novo? Vamos resolver. Como é que é melhor? Qual é a melhor maneira de armazenar? Como é a melhor maneira para a gente disponibilizar esse material para todo mundo? Sempre foi uma cobrança, uma troca muito grande. Esse é um grande parceiro mesmo, tem que ter isso. Justamente porque a nossa área, ela é uma área intimamente ligada à tecnologia. Né? Então, e as realidades foram mudando. Isso, né? e sempre, às vezes eu não... Antes da pandemia, e depois da pandemia, então... você ter o cara editando em casa, né? Tinha um ou outro aventureiro que queria levar o HD para casa, dava um trabalho tinha que levar, Então, ninguém gostava, ninguém queria. E a gente está sempre muito atualizado, é fundamental para a eficiência do nosso trabalho. Quer dizer, além de tudo, vocês têm que manjar de tecnologia também. Tem que dar. De todas as áreas, né? Acho que a gente tem que ser completa, não só como coordenadora, mas como supervisora, tudo, né? Cor, câmera, codec, fotografia, áudio, mix, muda muito saber dessas também. ferramentas E como é que todas, vocês se então. atualizam?
Aí é na marra. Na marra. Fazendo. YouTube. Não, YouTube, estudando, tutorial, tem coisa que Eventos. aparece, Uma não sei, troca, tutorial, a gente conversa pergunta. muito, a gente se Olha troca isso. muito. A gente fez um grupo de coordenadores, Ah, né? Acho olha que aí. o começo foi eu, Tutu e a Basbal, né? Que a Acho que gente foi, criou. né? Que a gente tinha essa necessidade, né? De troca, de saber também Basbal, hein? parâmetros. Acho que todo mundo ama Basbal aqui. Todo Beijo, mundo Basbal. Basbal. É. Né? A E gente tinha essa sempre. necessidade de troca, de saber também parâmetros do mercado. Quanto fulano está cobrando? Quanto a gente paga para sei lá quem? Ter uma noção do que estava A comunicação acontecendo. é tudo né? nisso daí, né? Porque É, aí você lógico. consegue, né? E isso, e alinhar as ter demandas. essas trocas com a galera do tipo do perfil do Marcelo, entendeu? Você me estuda aí. Eu sei que já ouvi falar, já li, já recebi um link, li uma matéria Tô na, sabendo não que sei existe. aonde. Se vira aí, meu. Faz, me Me explica, me explica esse conta. negócio aí, faz A funcionar. minha necessidade é essa. Vamos lá, vamos estudar isso? E estudar, Não né? interessa como Estudar. vai chegar, mas tem que chegar daqui até lá, mais rápido, de outro jeito. Mas é curioso isso aí, porque eu passei agora na campanha e eu acho que fazia... Sei lá, eu não lembro a última vez, assim, foi meio pré-pandemia, assim, que eu trabalhei com uma equipe por mais tempo, talvez lá no O2 e tal, mas pós-pandemia ficou essa coisa de casa, também teve uma coisa que as produtoras também, acho que por redução de custo também, ó, monta daí, você com a sua ilha e tal. E lá na campanha era aquela coisa, né, pastelaria, tem que estar todo dia lá e tal. E, cara, aquela troca maravilhosa de o cara olhar pra você, ué, por que você tá arrastando? Ué, sei lá, não, aperta o botão tal. Comando X. Nossa! Aí o de trás, que só apertar o botão tal. Né? Aí eu lembro que de repente É que tava você numa... é que você estava numa situação que é até um pouco anormal, porque estavam todos os editores na mesma sala. Que era horrível, mas... Para trabalhar, para essa troca mas foi era ótimo, maravilhoso. para trabalhar a troca, era horrível. Mas era uma... Mas é sobre ter o contato com as pessoas, sobre olhar o que o outro tá fazendo. Acho que isso a gente perdeu muito, né? A não, gente e discute muito tinha, sobre isso. né? Eu e a Priscila, então, a gente tem muitas discussões sobre isso. O que é bom e o que não é bom. A gente ainda está chegando na Pródigo, vocês trabalham no mesmo local físico? Na mesma Sim. sala? Sim, Ah, que Sim, legal. eu e ela, sim. A gente, como coordenação, e toda a equipe de pós trabalha numa salona, assim, tem as ilhas legal. separadas, né? Mas eu te Mas tem interrompi, muita você tava gente falando- remota, entendeu? É isso, da questão do que é remoto, o que é presencial. Como a gente chegar nessa equação confortável e produtiva e que dê frutos, entendeu? Porque é isso, que não adianta também ficar todo mundo Quando em sua quando casa. é melhor para vocês, né? Quando é melhor para o trabalho, melhor para o Para as pessoas, o que é saudável Mas para as vem cá, pessoas. isso faz também, parte, entendeu? né? Teve um Você- aprendizado, né, que veio também da pandemia. A gente não pode negar que Com vieram, certeza. né, Não, essa muitos coisa tabus foram quebrados por conta das né? distâncias, a gente consegue Uma coisa trabalhar mais com gente flexível, né? Não precisa É, ser... a flexibilidade. A flexibilidade, a acho que questão- foi tudo. A gente não É, consegue pois- imaginar mais de você, 4 da tarde, acabou sua tarefa, ficar esperando a hora de dar embora, Sabe, entendeu? Isso, é, isso é um exato, pensamento que você fala tipo, assim, já existiu esse pensamento, a gente fica pensando hoje, né? Assim, né? Mas o Não tem mais interessante isso. agora que eu faço essa função de coordenação, às vezes, né? Eu faço muita supervisão, mas coordenação freelancer. Então eu entro em estruturas já prontas e você tem que se adaptar, né? Com o que é. Ou como cobrir férias, ou coordenar um projeto específico num lugar. Então isso tem sido interessante, né? Como se Isso de repente eu interessante, cobrar... eu sofredor. Você tem que Acho que eu vi. traduzir isso rápido, Eu né? sofreria isso. Você tem que traduzir isso rápido. Eu também vivo isso. Você vive um pouco isso, Às vezes né? você chega e Mas há a uma máquina já está andando. Mas Você meu tem que ponto- adaptar o... Mas meu ponto é que se aprende muito também, porque eu fiquei 13 anos na Paranoide e agora tô sei lá, 2,5, freelando. Você entra em isso, você aprende demais. Pô, isso aqui deu certo nessa produtora, isso aqui é muito legal de levar para outros E lugares. você sabe mais de uma forma de fazer a mesma coisa. Porque às vezes a gente também tem um pensamento, né? E fica muitos anos num lugar e por isso que é bom a troca, né? E fica Por isso que é condicionado ótima a fazer troca. daquele jeito e não E sabe aí, como de é que o repente, outro você jeito fala, pode ser mais nossa, lá na interessante. Pródiga tu fez isso. Caramba, por que eu não pensei nisso antes? Você vai Então, acho que isso tem sido interessante, sabe? São jeitos diferentes de outros lugares. E você vai consegue se adaptando. adaptar rápido? Ah, tem que, né? Não tem nenhuma opção. Não tem essa escolha. Tem que adaptar, porque coisa já vai andando, né? É porque Já uma tem coisa as coisas eu fiquei imaginando agora, acontecendo. ouvindo você falar, eu não tinha me atentado a isso do coordenador freela, né? A montagem a gente tá nessa, sei lá, desde que eu praticamente saí lá da Dynamo, é isso, O freela, montador né? freela é bem comum, é. Até a própria Dynamo a gente já conversou isso aqui no podcast, era atípico, né? Ter De os ter montadores fixos. montadores e tal. fixos lá, é. Depois eu fui descobrir que era raro e tal.
Mas a questão da coordenação é muito mais ampla, né? Você tem que entender rapidamente E a responsabilidade mecanismo. também é E maior. você não Como a cuida só do Vanessa editor, né? Não. Tem o editor de cor, tem o editor de áudio, tem o É, editor de Não, não é todas só as a vídeo. equipe, etapas, né? que nem tu Né? falou agora há pouco, na estrutura da casa. Como eles armazenam? Onde guarda? Coisas Onde físicas tá, também. né? Onde estão os Sai de HDs, você, sai de você, ramifica e depois volta tudo em você de Exato. novo, né? Não, e antes de você, se ela precisa recuperar algum job que voltou depois de 2 anos pra fazer alguma altera, cadê, né? Quem que cuida Aí disso, você né? conta com os parceiros, com os relatórios, com as ligações. Você lembra desse job? Nossa. É um desafio, mas é interessante. Tem seu lado interessante com isso. Troca com outras pessoas, vê formas de trabalho diferentes. Ou pessoas que você não está acostumado a trabalhar. Uau. Uma chuva, tempestade. Tem um Acho que é dilúvio chuva, rolando é. aqui fora agora, nesse exato momento. Espero que estejamos todos a salvo. Tá tudo certo aí, produção? Estejamos a salvo acho que aqui. não cai vaza. luz nem nada. Não, enfim. É o terror da pós-produção também, né? As chuvas de Cai a verão de luz. São Paulo que caem. Aliás, eu No ainda bairro que a tô- gente está, vale dizer que eu passei por uma Pois enchente é. na pós-produção, É né? verdade. Eu fui uma das Aqui, né? afetadas Nossa, onde que todo pesadelo, o né? material da Paranoide foi por água, foi dentro boiando, né? Por água Literalmente, abaixo. por água abaixo. Literalmente, É. né, cara? Ai, Credo. Nossa, gente. Seu terror. Foi imagina. aí que eu também aprendi a abrir HD, jogar lá o álcool 70%. Chegou nesse nível de abrir HD, cara. Pode parecer besta, né? Mas tem 2 vezes que eu me emocionei com coisas desse tipo. Foi quando a abertura pegou fogo, Nossa. que eu cheguei e vi o telecine torrado lá, beta digital torrada, tudo torrado, assim. Eu olhei para aquilo, né? Correu uma lágrima e quando eu vi o vídeo lá do pessoal daqui que começou a rodar, Nossa. né? O cara fazendo da filme Paranoide, assim, eu vi aí passava coisa uma impressionante. caixa de HD boiando assim. Eu vi Aí a passava Só pra, case de pra câmera quem não é de São boiando, Paulo, você fala, não meu conhece, Deus, aqui cara. a gente tá numa região da Leopoldina que tem muitos... É isso aí, só emendar. Essa me dá, né? E falando em temporal, como diria o Marcelo Porto, a gente, como que é? A gente provocou os deuses Colocou os deuses da pós. da pós dos trovões aí, rolou uma queda de energia, talvez você perceba, eu não sei o quão bem eu mesmo ou o Rodrigo iremos costurar isso, mas a gente teve que dar uma parada aqui, e nessa parada a gente aproveitou para dar uma batida até de pauta, o que é raro, né? A gente geralmente começa o episódio e vai até o final. E a gente levantou 2 assuntos aqui finais para a gente poder aproveitar aqui a presença dessas queridas junto com a gente aqui de tanta experiência. Vamos falar agora de inteligência artificial, Marcelão. A gente já trouxe aqui no podcast algumas questões na montagem com o pessoal da Iner aí, mas eu fiquei curioso da gente conversar com elas sobre o quanto a inteligência artificial já está presente na coordenação na pós, como isso está afetando a coordenação de pós e os produtos. Acho que não tá, mais interferindo do que presente, né? Mais atrapalhando, talvez. não, eu acho que a gente está aprendendo, né? Não, a gente não atrapalha. Como é que vocês estão sentindo entendendo, esse tentando movimento? entender. Né? Tá rápido, né? Eu acho que É. não tem como negar. Eu acho que Exato. tem que incorporar e aprender. Dizer que, não vou mexer nisso, não vou, né, sou contra, isso não existe, né? Ela já está aí, ela já está funcionando e a gente já está andando com o bonde. Eu acho que a gente vai tem ter que coisas usar da boas, melhor... entendeu? E eu acho que, como tudo, Vai. a gente é de uma geração que veio com a internet. A gente se adaptou à internet. Agora a gente vai entendeu? se adaptar à inteligência Exato. artificial, A né? própria edição digital, né? A gente veio da Moviola e a gente se adaptou. Elas vieram da então. Moviola, nem lembro disso. Eu não era nascida. Eu fiz curso de montagem linear Que legal. Eu também. no Senac há muitos anos atrás. Mas eu acho que é inevitável e dá para já... Eu, na coordenação, ainda não senti um peso efetivo, a não ser de ler o contrato para mim, ver a diferença de um contrato para outro contrato. Isso já deu uma ousadinha, assim. Pois né? é, eu ia perguntar, na prática, isso você Na tá falando prática. sobre cenas. Não, eu tô Não, falando de do dia a comparar, dia né? dela. Por exemplo, Burocrático. burocrático. É. Veio um contrato de prestação de serviços, comparar com outro. Não sobre o que direito tem de imagem diferença? criada. Não, isso ainda não. Tá. Não, sobre texto. Foi Sobre pegar texto, a avaliação usar de texto. praticamente. Porque a gente até esquece, mas tem essa parte, né? Para que vocês facilitar cuidam, o né? nosso trabalho, né? Eu estava brincando com o Marcelo. O dia que a inteligência artificial ajudar a gente a mudanças de crono diários, eu vou amar ela loucamente. Esse foi um pedido que a gente fez
para uma empresa que está lá na Pródigo nos ajudando nesse... A Iner. É a Iner, A Iner inclusive. também. Ah, A por isso Iner. vocês deram uma risadinha, eu fiquei na dúvida, falei, A gente tá agora... trabalhando com eles, Eles estão entendeu? lá. Que legal, que legal. Uma espécie de consultoria, né, pra gente. Eles são fantásticos. Mas nesse momento, para pós, é isso, a gente entender essa parte burocrática de tratamento, ainda é uma ferramenta muito de pré-produção, parte de escritório, né, e de pré-produção do que de entrega final. A gente ainda não teve. A minha experiência, a nossa experiência na Pródigo, por exemplo, é de ter uma entrega final usando o AI, né? Tive Então, na então, a tese gente de está na ensaiando. etapa toda? Não, de ter Não, uma como cena, imagem, uma áudio, imagem produto final. produzida, uma Tá. cena produzida. E aí a gente ainda não fez, a gente está ensaiando isso. Mas na edição, por exemplo, tem usado bastante locução, que a gente vai fazer a DR depois. Pois é. A gente tem Eu usado fiquei espantado, eu peguei meu primeiro job até com com a uma voz locução. do ator. Eu falei, meu Deus, Já dá estamos pra num pôr outro... lá, Em né? A voz artes, do em ator. stills, no motion, Concepts. isso a gente já está usando E isso é bom bastante, e ruim, né? né? Porque também há, de novo, a coisa de... A gente vai ter uma mudança de profissionais de novo, né? Muita gente vai deixar de ter o seu... Olha, né? Quem faz storyboard, eu por acho que o exemplo. locutor Na verdade, rodou... até a pessoa tem que se adaptar, de se reinventar usando Se essas reinventar, ferramentas. E os entendeu? bancos de Não, imagem também se deram... alguns vão ficar Sim. para trás e Vamos, outros vão surgir. vamos Assim se como foi reinventar, entendeu? na edição linear para não linear, assim como foi da Moviola Assim pro como o linear. datilógrafo Você não tem que sumiu. fugir disso, entendeu? Né? Mas- Quem não se adaptar vai ficar para trás e quem se adaptar logo... Não é se é, adaptar, é se reinventar usando mais uma ferramenta que está aí disponível para a gente, entendeu? Como a gente usa isso? Jamais vai substituir uma pessoa criativa. Jamais vai substituir, entendeu? Um ser humano. E é isso, é mais uma ferramenta. A Mas gente eu acho que algumas sempre etapas trabalhou sim, com Tutu. isso. Tipo, eu o também locutor, acho. por Substituir exemplo. Eu acho que algumas vão sim. Você acha? Eu acho. Algumas Acha. etapas. No áudio, por exemplo, eu acho que está muito Cara, mais eu desenvolvido. achei bizarro. do que na a locução imagem. perfeita. Não tem o que falar daquilo. Ah, Na não, tem própria- muita coisa. Dublagem. Mas para entrega Tradução, final. Como Dublagem. entrega final, Foi eu acho. também. uma publicidade de Mercado Infelizmente. Livre. Tava Eu lá. acho, sim, eu Tá, acho. E de filmes também. Publicidade, eu acho que está fadado a ter um grande impacto, né? Porque, Então- às vezes, coisas pequenas você já faz, né? Não, Você isso já é faz show. vídeo, Eu acho assim. Eu você É. faz o Mas é que produto mais tem uma final. cobertura. como a gente está hoje, a gente está num momento assim que existe uma expectativa muito grande em relação a nossa, como aí vai salvar as nossas vidas, cronos Ou cada vez ferrar a nossa vida, menores. né? eu isso acho assim, medo, do né? lado de quem está pagando, né? Ou que está investindo. Cronogramas cada vez menores, orçamentos cada vez menores. E a própria produtora pensando, nossa, como que eu consigo também baratear minha produção? Em que momento eu posso não abrir câmera e ter uma imagem gerada em inteligência artificial? Então, a gente está bem nesse momento. Então, tem essa questão toda de administrar essas expectativas e explicar também, tecnicamente, que a gente E ainda ter não cuidado, chegou lá. Que é possível, É. né? A imagem Até onde tá gerada, viável, né? ela tem uma cara. Aí tem uma cara de aí, não adianta. A gente tá percebendo, assim, né? Uma coisa é você Ainda. Mas será ver que e vai aceitar ter? Não, mas- a linguagem. Então, é que Pra uma entrega a gente específica, sabe, Entrega quem específica. consome não sabe ainda, né? Mas eu, sindicalista, ainda acho que a gente tem que ter cuidado, sim, com os Super. profissionais, Proteção, né? porque eu acho que um desemprego grande vai acontecer, né? Mas, por Até exemplo, porque empresários não pensam muito nisso, né? Querem soluções rápidas, fáceis, menos custosas. Custo-benefício. É que eu acho que custo-benefício, as coisas e os processuais trabalhadores ficam vão ser sempre a ver navios, né? atingido mais, né? Como a história da revolução de fábrica e máquinas que fazem, apertam parafuso. Eu vejo muito isso eu fiquei com muito medo quando a gente teve esse episódio, foi bem emblemático com o pessoal da Iner. A gente saiu de lá amedrontado, assim. E com o tempo a gente começou a ver chegar nos jobs e tal. E, por exemplo, sei lá, uma coisa besta que não é especificamente talvez da inteligência artificial, mas que veio meio nesse pacote e de repente já estava no Premiere, o transcript, que já tem até do Avid, já tinha, não sei o quê. Mas, sei lá, veio de uma forma um pouco mais pesada na campanha, não sei o quê. Eu falei, nossa, Era uma que coisa que animal dava isso daqui, muito cara. trabalho fazer Então, e mas- ele faz numa Mas é a mesma banalidade. Coisa do cara que ficava apertando o Mas parafuso. isso é Pra bom, que né? você vai gastar uma pessoa, um ser humano, apertando o parafuso
e transcrever, entendeu? Não, mas, Não, mas Pra mim é essa uma pessoa coisa existe, boa, né? Mas aí essa pessoa, a gente existe, essa precisa pessoa botar ela fazendo uma coisa mais legal, gente. Do que então, ficar apertando isso, parafuso. esse eu acho. Eu escrevendo, entendo, entendeu? só que no mundo que a gente vive, a transição de carreira, a transição de emprego não é simples, né? É. A gente tá É uma vendo questão que complexa. eu acho Mas uma eu questão- entendo. Eu acho o ponto, assim, É que eu sabe? acho- Então, a gente tem os dois lados. Eu acho que é a gente esperar pouco de uma pessoa, coitada. A pessoa ficar lá transcrevendo, gente, era um trabalhinho chato, né, cara? É, um Ficar trabalho transcrevendo. chato, sim, E qual é o... mas- o desenvolvimento daquela pessoa. Ela ia virar o quê depois passou anos transcrevendo. Qual é a ascensão de carreira daquela pessoa, entendeu? Pra mim tipo, Não, mas tem, por exemplo, a pessoa que transcreve e traduz. o traduz ainda. É, isso sim. Esse cara é um cara Os que não próprios era um locutores, Zé e Sim. vai perder o trabalho dele. Com certeza. Não, eu acho que Mas tem. mesmo as Era a pessoas melhor que não tradutora. têm todos os skills, eu acho que você tira muita gente do mercado, que também não tem condições, como a gente privilegiada tem condições de fazer um curso, Eu acho que de fazer o único uma... problema De disso se tudo é a reinventar, De se rapidez reinventar, que a isso gente pode fala de dar se um passo pra reinventar, cima. é mais fácil para a gente falar, né? Tendo um emprego bom, tendo uma carreira, tendo, né? E eu vejo que não é bem assim, né? A gente perde muita gente que não tem o que fazer, né? O E é ponto cruel. que eu acho que é tudo muito rápido. Tem ficado cada vez mais rápido, né? Então vem. Então, mas isso é certíssimo, isso. Mas ao invés da gente ir, não pode ter. Não, mas o a gente aí, tem que ter, mas vai com ter. legislação. Eu acho que tem que ter Exato, então a gente tem que- organização, né? acho que a gente- Legislação, regras, né? Eu acho que tudo vem com um pacote. Não, e a né? nossa força, o nosso esforço agora vai ter que ser para essas pessoas, entendeu? Porque não tem, não é. Mas não tem não como é o evitar. caminho. Eu também Tem que acho que pegar não tem essa como pessoa evitar. e Tá aí. cuidar dela, de escolher Não, o então, trabalho que ela vai fazer. Quando então, essa pessoa faz entendeu? parte da sua equipe e aí ela tem diversas funções e entre essas funções é uma função dessa que foi substituído, eu acho que é fácil de resolver. O problema é quando aquilo é a profissão da pessoa e a partir do momento que você não depende mais daquela função, você não depende mais daquela pessoa. E aí ela automaticamente, se ela não se reinventar, ela vai ser descartada. Ela não vai mais participar do Vamos combinar, processo. Mas vamos combinar que a gente vive já no mundo há um bom tempo que não dá mais pra você se dar o luxo de. O se reinventar é uma necessidade de fazer uma coisa sobrevivência. só, né? De ser Lógico, um- Principalmente na nossa área. Não dá mais. você Embora não pode eu ter tenha editor sido... só de final. É. Você não pode editar Não, você só tem que ter publicidade. skills para se virar. Se eu vivesse de multidesce, fazer né? cópia e checar beta e... Nem Exato. existe mais a sala da Central Pois é, Técnica. Então, não Exato. existe cadê lá. aqueles caras? Tá Cadê lá, aqueles tá caras, lá, é? entendeu? Tá Não, aí. e Estão sei fazendo lá. alguma outra Obsoleta. coisa. Então, alguns dançaram, alguns gente- viraram a gente editor, teve esse alguns viraram cuidado. coordenadores, Exato. alguns viraram... No nosso exemplo, a gente pegou esses caras e falou, cara, aprende, vem pra cá, aprende outra coisa, porque isso aí já vai ter... Isso tudo é essa é a vantagem formatos, de você entendeu? ter uma É isso. Isso era quando Exato. a gente tinha equipe, né? Então, agora que e não tem agora equipe? que não tem isso que eu estou dizendo. É. Eu acho que agora tem esse layer de dificuldade a mais. É inevitável, claro que é inevitável, mas eu acho que também depende da gente também puxar, sabe? Mais ainda, tem um esforço, a gente, né, como contratante, Sim, né? Sim. Acho que a gente entra num papel importante também. É bom sabe? repensar, acho que junto com a tecnologia vindo e pensando sobre o que ela pode nos trazer, é isso, né? Ter a responsabilidade também, né? Eu acho que Ah, não, tem e que aí ter a esse gente está olhar falando aqui do lado sempre. do profissional, mas a gente também tem o lado do produto, né? Vai ter outras questões envolvendo direito autoral, Sim. envolvendo... Sim, os né, artistas, os responsabilidade. Eu traços. acho que a parte de direito, a parte Direito. jurídica disso, para mim, é a mais muito- complicada. É. Tem muitas Muita coisa coisas pra se delicadas com desenrolar isso, aí. envolvendo É. isso. E são experiências que a gente ainda não teve, né? Não é diferente, por exemplo, Não, você falar, é. olha, tira 2 cópias aí pra gente, se estragar um HD, eu tenho outra. Né? Quando você vai receber um produto desse, você não tem um feedback de falar, ó, faz tal coisa que se isso Se der der errado, ruim. vai dar ruim. Você não sabe se você ainda tá como em- que vai dar ruim. Bom, Você quer ver um exemplo é negócio? campanha, né? Já tem as fake news feitas com inteligência sim. artificial bagunçando com um monte de coisa, Então, né? eu Você tinha- elege né? pessoas, Sim. às vezes, Então, por eu causa tinha da um inteligência projeto para fazer coisas com inteligência artificial para o bem, né? Para facilitar o processo, para diminuir custo, para agilizar. E aí, na campanha veio, ó, não pode ir absolutamente nada, nem para o bem e, obviamente, nem para o mal. Teve essa diretriz? Teve, não pode usar inteligência eu artificial. estou fazendo uma série agora que tem uma cena que poderia ser feita por inteligência artificial, mas juridicamente também, por não ter legislação, foi vetado. A gente tem que fazer por efeito.
captar direitinho, fazer, não pode usar o software ou qualquer coisa que gere a cena em porque 100% inteligência enquanto artificial. você não tem o expertise do que pode acontecer, é melhor cortar. Né? Barra, vamos entender, porque... Para evitar problema. Porque se abre lá na frente, né, você não previu aquilo, lá na frente vai dar muito mais trabalho, vai custar muito mais caro, pode dar muito mais problema. Mexe, né? Tá mexendo. Sim, Eu vai acho, por mexer. exemplo, eu editei um monstro e eu lembro como era chato fazer pesquisa de, sei lá, que era um ônibus azul andando no deserto com uma múmia. Não era só chato, às vezes era impossível. Né? Exatamente, né? Exato. E agora se cria. Né? O problema é de quem vai filmar isso depois. Isso, E da da ficava procurando direção na de arte. shots, ficava ligando na MTV pedindo Material, locadora, quando lá Agora vai ser o pilha de contrário, VHS. né? O cara vai falar, usa aquela cena do monstro, é muito melhor do que o diretor filmou. Pois rola esse perigo, isso né? tem acontecido, Mas é sim. um tipo de coisa que você tocou num ponto sobre a expectativa e que às vezes é difícil, porque realmente a gente tende a enxergar a parte ruim. Como ser humano, a gente tem medo, a gente fica preocupado pelas pessoas, ainda mais a gente de humanas, geralmente pessoas mais progressistas, que tem uma preocupação extra com as pessoas, com o social. Mas ao mesmo tempo também se a gente olhar para o que a gente vai ganhar, então, nesse caso específico dos monstros que eu montei depois da publicidade, eu achei interessante, porque facilitou a construção do monstro, a qualidade, Eu tira sou uma dificuldade minha. otimista. Eu fico pensando da gente tirar o melhor das pessoas e tirar de tarefas enfadonhas e fazer ela fazer coisas mais acho que vai legais, ter entendeu? isso também. Esse é o meu Porque se a otimismo, gente é isso, pensar, entendeu? mesmo friamente, se a gente pegar, quem tava na central técnica, sei lá, eu não conheço alguém que deixou o audiovisual porque a central técnica sumiu, entendeu? E era chato. Você acredita que eu gostava? Eu acredito. Eu Tem maluco pra gostava. tudo. Pois é. Era abrir o crono, Eu né? conheço A várias hora pessoas que ficaram mudar na o central cronograma, a técnica gente até vai o ficar final. feliz. Até. Demoraram pra Eu gostar. gosto do físico, do analógico. Eu gosto. É legal, o jogue. O analógico Mas, tá caro eu acho que agora, né? era uma tarefa meio fisicamente extenuante também. Porque Não, você tinha que ficar olhando, era cansativo, entendeu? Vai lá, Tutu, dá uma sua palma agora. Mais uma. Porque bater o branco também tinha isso. Nossa, Tinha é verdade, isso. bateu A sua palma, Bate o a sua branco. palma foi muito... Tem que sua ser palma- mais. E agora eu queria puxar um assunto que é inevitável, porque, aliás, eu tô muito feliz de ter aqui 3 mulheres com a gente. A gente tá num esforço de trazer mais mulheres, equalizar essa conta da pós-produção, que é um mundo, vamos assumir, né? Um mundo machista, né? Eu acho que é um mercado machista, dentro de enfim, um mercado que se criou no mundo machista, e, enfim. Mas na coordenação, a gente vê mais mulheres, na montagem vê menos. Como vocês enxergam isso? Pode Opa, falar. você acha que tá querendo? Adora. Eu vou falar porque eu acho que eu sou um exemplo do que aconteceu, né? Eu acho que eram os técnicos, foi favorecido a parte técnica para os homens, né? E a entrada das mulheres, operação, montagem, a gente não conseguia entrar. A gente era vista como uma pessoa incapaz de entender tecnicamente de um software, tecnicamente de tudo, né? E foi empurrando a gente para a parte de organização, que é cultural isso, né? É isso que fazia a gente como mulher em casa, e isso foi na profissão também, vão empurrando a gente para esse lado. Eu era operadora, né? Eu tentei entrar como editora, como comper, sei mexer, mas onde eu consegui espaço para ganhar dinheiro foi na coordenação, foi na pauta, foi em coisas de organização. E acho que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com muitas mulheres, né? Que tinham o lado artístico, né? A visão, a coisa que queria mexer na imagem também, e não foi... A entrada era 0, era tipo... ou assédio sexual, ou assédio moral, ou a coisa do incapaz, assim, né? Tem mudado, mas aí hoje, como contratante, eu olho, né, vem um diretor e fala, tá aqui o reel dessa pessoa, homem, e o reel dessa pessoa, mulher. Ela tem menos trabalhos, por experiência mesmo. Teve menos entrada.
Tutu, Pri. Então, a gente tem um esforço muito grande de contratar mulheres, né, na nossa equipe, a gente está sempre procurando dar essa prioridade mesmo para poder diversificar mais, não ficar aquela coisa de coordenação mulher e toda uma equipe de homens. E a gente tem tido um sucesso até de fazer isso, assim. Mas é isso, é um esforço de sempre, não tem como... Eu tenho uma história de trabalhar como mulher, né, e estou, né, há tantos anos no mercado, já passei por poucas e boas, assim, mas nunca perdendo esse foco. Não, a gente vai ter mulheres na nossa equipe, né, Priscila? Quem não passou, né? Por poucas e boas sendo mulher. Infelizmente, né? Na verdade, o mercado é um reflexo da sociedade, ponto, né? Que o mercado é mais machista do que a sociedade. É igual, né? É tanto quanto. Acho que na pós, e acho que em set de filmagem também, né? Por ter essa questão da tecnologia, que aí é mais uma camada, né? Onde se acredita, que é se masculino, acreditava que era mais masculina. Você, mesmo hoje, né? Que a gente já tem uma bem maior entrada, a gente tem mulheres em cargos também de decisão e que trabalham com esse objetivo de fomentar mesmo, de dar prioridade. Mas ainda assim o número de profissionais, tanto em set, por exemplo, fotógrafas mulheres, né, conhecemos pouquíssimas, infelizmente. Então, né? aí eu pergunto para câmera. vocês, de curiosidade mesmo, desconhecimento. Não é um lugar de fala, não sentimos isso na pele, eu e o Porto, né? Porto menos, porque não tem montado também, mas eu vejo, por exemplo, na MC, na Associação dos Montadores de Cinema, na EDT um pouco menos, na MC eu sou mais presente, e no Sala também, a proporção é sempre 30-70. 30 mulheres, 70 homens, e isso até de a MC dos associados, no Sala de edição, de ouvintes e espectadores. Vocês acham que a nossa área reflete a nossa sociedade e o que a gente construiu? Ou tem menos espaço? Porque, ao mesmo tempo que se você tentar igualar, de fato, botar uns 50-50, será que dá? Que a gente tem essa mão de obra disponível? Com certeza. Eu É uma acho que questão sim. É questão de oportunidade. de oportunidade, até de treinamento, acho de que acesso. profissionais e interesse, porque não só profissionais, mas como interesse. Eu acho que as mulheres têm tanto interesse na área quanto qualquer outro. Não, mas aí a minha visão era, eu ia Mas fazer é de a pergunta, mas formação. acho que foi diferente. Talvez até do ponto de vista machista. Hoje, as mulheres estão entregando igual aos homens e, se você quisesse, por exemplo, ter um time só de mulheres, daria? Hoje? Com toda Com certeza. certeza. Eu estou trabalhando Tanto de quantidade quanto de esse qualidade. longa que eu estou fazendo não só é uma equipe favorecendo as mulheres, como a produtora é de gerência de mulheres. É uma produtora já estabelecida de mulheres. Eu acho que sim. Eu Com toda responderia com toda certeza. certeza. Toda certeza. Então, é uma legal. questão de escolha e não de falta de profissionais. Eu acho que tem é uma menos. questão de Em quantidade, espaço. com certeza tem menos, porque tem menos formação esse e menos então, espaço. esse era o meu ponto. Mas tem profissionais. Dá para formar um time em todas as áreas. Eu diria que daria para colocar mulheres. pelo menos todas que estão Talvez disponíveis tenha menos trabalhando. opções. A gente não tem 30 fotógrafos, de repente a gente tem 10. Então vamos lá, Mas, vamos com jogar certeza, a vocês gente um tem pouco na 30 fogueira. meninas Mas a gente tem 30 interessadas meninas em fazer um curso curso de de fotografia. fotografia. E se tiverem porque a gente oportunidade, quer dizer estarão lá. não o valendo, né? Mas o que a gente até faz... porque o padrão de vocês é alto. Sim, mas o que a gente faz estando nessa posição também de escolha, né, de poder, de uma certa forma, é aquilo que a Daiane estava falando. Ter a paciência e o cuidado Mudar a e o história e o olhar para rumo das trazer coisas. quem não teve a oportunidade e inserir. E aí aquela pessoa E tem a firmar. oportunidade de estar inserida, aí sim ela vai aprender. Porque com certeza, se você for... Se alguém te afundar, você aprende a... Não, com certeza, se você for... Mas por histórico, culturalmente, acho que tem menos. Tem menos por toda essa esse é o consequência ponto. que eu estava Esse é o meu dizendo. ponto, Muitas pessoas teve que se Porque muita gente, direcionar por exemplo, para outros lugares, né? Não é minha posição, tá? Mas muita gente enxerga, por exemplo, as cotas e as coisas assim como uma coisa ruim, porque ele é obrigado a engolir uma coisa, um mau profissional ou alguém só porque é cota. Mas eu acho fundamental. Essa é a pergunta. Na verdade, Não. o que eu espero, o que eu
Imagina que vocês escolham não porque ela é mulher, e sim porque ela é Mas eu uma acho boa que tem que ter um profissional. corte. Escolher sim porque é mulher, para um dia chegar a ter Tem que virar o jogo. Para não ver mais problemas de gênero. Não, Hoje, então. sim, tem que ter uma obrigação de escolher por ser mulher, Sim. por ser preto, Assim como por as ser cotas. trans, Sim. porque senão ninguém vai entrar nunca. Tem que Tem ser que virar o radical. jogo, entendeu? Tem que virar o virar. jogo, entendeu? Tem que ser Tá, A mas questão radical. as da que cota é estão hoje, exatamente Você essa. acha que Tem elas que já virar esse estão no jogo. mesmo patamar? Eu acho que hoje... Com toda certeza. Com toda certeza. Toda certeza. E mesmo que não esteja, acho que o ponto E só todo vão é esse. estar também exatamente. se a gente Insistir. puder mudar esse exatamente. jogo. Então, acho que não é por escolher agora esse papo de o talento. Vai ser assim por talento. Um dia, assim, espero, que aí não tem mais a importância. Se for hoje, continua do jeito que Então, tá. Mas agora eu acho que é uma obrigação, hoje, sim, contratar. tem essa preocupação por ser mulher, mas acho que não tem essa preocupação do fato da posição profissional que elas estão hoje, né? Mas eu acho que as que estão chegando aí precisam desse viés. Mas, Marcelo, mas isso acontece com o homem também. Sim, Às não tenho vezes você dúvida. contrata um homem que não é o bambambam, entendeu? Não é o cara. E acaba contratando, mas porque é homem, não sei o quê. Mas e se a tudo, mulher entendeu? não entregar tanto quanto o homem, ela é Sim. descartada. O homem tem uma segunda chance. Entendeu? A mulher, não, já não funcionou. É mais fácil o descarte da mulher do que do homem numa situação dessa que a Tutu colocou. Ela tem que se provar sempre mais, tem né? que se A mulher provar tem que se mais, provar mais. tem que se puxar mais, tipo, tem que se o cara impor não entrega, mais. é mais um que não entregou. Né? Se a Exato. mulher não E vai entrega, ter outro tá trabalho. vendo? E Contratou vai uma ter mulher, outra entendeu? oportunidade. Então, E a gente vai ter tem outra que fazer. oportunidade. A mulher nem sempre vai ter outra oportunidade. Sim. Então, é um cuidado. Acho que tem que impor mesmo. Tem que impor E e não insistir, só, entendeu? Exatamente. Não, eu acho ficar que nessa o ponto, recorrência. eu acho que o ponto todo é esse mesmo, porque se a gente for analisar friamente, a gente entende como a gente chegou aqui, com essa proporção. Porque eu fiquei me questionando mesmo, quando a gente começou com esse movimento, sei lá, uns 3, 4, 5 anos atrás, que começou a mais fervilhar. Aí você fala, por que é 30, 70? Aí você começa a pensar, é isso que vocês falaram? Aconteceu na minha casa. Eu tenho 2 irmãs, o computador ficava no meu quarto, o videogame era meu. Entendeu? Sei lá por que é isso. Ou, sei lá, não. Você porque... desiste, muita gente desistiu. Não, eu era estimulado, minhas irmãs não eram estimuladas. Minhas irmãs foram para outras áreas, eu fui para essa área. Mas isso em Assim todas como as eu. Não é áreas. uma maldade dos seus pais. Era Sim, é o fruto do. Cultural, exatamente. Mas eu acho que o grande ponto é esse, É o machismo é entender estrutural, que a gente né? é estrutural. Tá na estrutura. E ainda mais pra Achava que gente, é ele teria entender mais essa estrutura e interesse falar do como que é que te ela, mas muda. ninguém chegou e perguntou, você tem interesse em ter um computador também no seu quarto? Pois Não. mas a gente só consegue perceber isso hoje, né? Você olha pra trás e fala, cara, E ainda bem que tá chegando perto de perceber hoje. E espero que Tem Pois gente é. que nem hoje está percebendo. Porque viu? tem muita gente, situações que a gente vive hoje igual a 200 anos Porque atrás. é fácil, né? Não é meia culpa, mas é assumir a culpa, né? De tipo, é confortável, né? Enquanto a gente não percebe que é confortável pra gente, né? Como homem falando, né? É uma posição de conforto, né? Porque é a mesma história, acho que das raças, Isso né? porque ainda somos mulheres brancas, A gente tem que né? fazer- Porque pois se a gente é. ainda colocar Entrar mais- outro layer, aí tem menos... Vai só subindo, né? O problema, A né? gente acabou de falar, a área do Marcelo, por exemplo. Quantas mulheres você conhece? A gente acabou de falar de pois uma é, eu tenho dificuldade. excepcional. Eu já A gente tenho. acabou de A falar Soninha, da Sônia, que era uma mulher também te amo, excepcional. Soninha. Ela é excepcional e é E isso. era uma mulher. Né? Eu adorava ter ela como uma técnica. Pequenininha, Você imagina, a pessoa ninguém que dava ela- nada e manja muito. Não, né? e Na acho que o época, ponto manjava. da mulher também se entender e aceitar. Não, eu sou capaz disso. Porque vocês estão aqui provando isso, Mas a mas gente sabe. Mas a quantas não gente tem? sabe, A é que gente sempre não soube. consegue, Não, né? não tô de maneira A gente alguma é colocando a capaz. culpa em vocês, mas em quem de repente não foi desestimulado a estar na área e que não reagiu como vocês. Só que não é Não tão colocando a simples, culpa, porque aí vem a mas- condição da pessoa. Eu, por exemplo, sofri machismo desde a minha casa, né? Para não fazer cinema, porque meu pai era tão... que o cinema era coisa de artista que era coisa de puta. Era uma coisa, assim, extremamente machista. Eu saí de casa, tem toda uma batalha para chegar, né? Então, o histórico da mulher para chegar na área foi assim, tipo, enfrentando o machismo nem de casa, não é uma coisa só no trabalho, né? É uma coisa o tempo inteiro. É o tempo inteiro, né? A gente estava falando de fazer uma reunião, tem um homem e uma mulher, ele é direcionado para o homem, principalmente quando é uma parte técnica. Então é um enfrentamento, mas é difícil. Você tem que pagar suas contas, né? E aí é isso, você vai ser pauta na área
ou vai mudar de área, a gente vai para a pauta porque a gente gosta do cinema e gosta do negócio, e vai para a coordenação e vai dando o seu jeito, mas nem sempre é exatamente da forma que a gente gostaria que fosse, né? Talvez eu tenha sido, enfim, é complicado falar dessas coisas, né? Mas eu olho para vocês e falo assim, cara, que legal, mulheres, talvez adolescentes ou assistentes que estejam entrando e recebendo esse tipo de... Ou até assistindo o podcast, pode olhar e falar, Venham. Claro, mas é assim que a gente vai. fala É muito, uma puxa tem outra, muita gente né? nova que uma assiste o podcast. Então trazendo a outra. A gente acaba direcionando um pouco... E hoje tem os grupos, né? A gente tem as mulheres da audiovisual, eu não lembro agora os nomes, a gente tem também muitos grupos que estimulam, né? Oportunidade de emprego, que divulgam... Enfim, né? Uma tentando puxar a outra, mas tem grupos de mulheres hoje. O das montadoras, né? Sim. Eu tô lá no das montadoras também. É sempre uma oferta de alguma coisa, uma puxa a outra, ensina enfim, são... Quiçá a gente consegue se organizar mais ainda, né? Se associar mais ainda, ter mais força, né? tem algum grupo que as mulheres que estão assistindo sala de edição podem entrar? Como é que faz para Procurar, se procurar associar? essas comunidades? Tem a... Bom, vai ter os arrobas de vocês. A gente pode falar, mas tem a MMA, né? Que é um grupo de zap, né? A gente ainda não... Até que eu saiba, ainda não formatou o site, essas coisas todas. Tem Mulheres do tem o audiovisual. Garotas do Motion, que é bem legal, que é uma organização de meninas que a Arika faz parte. A do som também né? tem. Que são meninas que trabalham com After Effects. Eu acho que é a Marcita, não é? Motion. É. Conhece a Marcita? Tem Instagram. Garotas do Motion, eu sei que tem Instagram. Não, Garotas do Motion acho que é outro. Enfim, então vai ter E tem o Mulheres do Audiovisual, que tem agora... Que é um Instagram também, que tem agora... né, Elas sempre colocado pegam assim em destaque. divulgando, né? as mulheres que... Diversas áreas. que estão em assim. posições dentro do audiovisual. E aí, de repente, quem vai acessar, vendo ali, sempre tem os nossos arrobas também, aí pode fazer um contato. E tem a maternidade também, né? Que acho que são 3 mães aqui. Pois é, vocês três 3 são... mães de mulheres. 3 mães de mulheres. E ainda viveu coisas de... vai tirar licença maternidade, agora tá fácil. A gente ouve certas coisas até hoje. E eu vai pra acho casa que porque o neném tá doente? E eu acho que eu, como mãe, me tornei uma profissional muito melhor. Muito mais organizada, porque eu não perco tempo. Exatamente. Meu tempo é muito valioso. Eu também. Então, eu fiquei muito mais objetiva, muito mais produtiva, muito mais organizada. Né? Eu acho que isso, me eu trouxe senti isso um... muito Você não também. sentiu Depois que a minha isso? filha Uma nasceu, responsabilidade. eu era Você quer, não finalizadora. posso. E uma seriedade muito maior com o que eu era faço. assim, Porque a resolve- necessidade vem... Resolve direito, sem erro. porque Uma eu vez preciso ir só. embora. É Assim, uma vez só e vai. Exato. Pois é, e aí, pensando até no seu perfil de freelancer, é mais complicado também, né? Porque você tem uma gestação, ou você para por um tempo, fica aquele medo de parar, porque... Então, sim e não, né? Porque, por outro lado, quem está remoto consegue... Mas não é o remoto, é o freelancer que ele tá. É que tem o freelancer remoto, no caso de editor, né? Consegue, talvez, conciliar, né? Até o editor pai... Mas né? aí que tá, né? A gente não deveria ter que conciliar, né? A gente deveria ter o direito Pois de é. poder parar e poder ser Maternar. protegida. E aí vem outra questão, que é a pós-produção. A gente não tem uma organização, E nos né? A gente está contratarem depois. tentando ter uma associação há muito tempo com muita dificuldade. Que a gente não tem proteção nenhuma, né? A pós-produção ainda a gente não tem nada, né? Que nos proteja. A não ser quando você é CLT, que agora ninguém é, né? Quê? Que nem Que- existe que mais. é Eu isso? devo ter sido uma das últimas CLTs do audiovisual, assim, sei lá. Então tem essa questão também, né? E isso aí não é só homem, isso não é só mulher, né? Homem também, a gente não tem proteção, né? Não tem um seguro-desemprego, não tem um plano de saúde, não tem um, sei lá, nada, né? É muito na raça, assim. Uma regulamentação, né? Zero. Falta uma regulamentação, isso é. Gente, é Chegamos. isso. Chegamos. Episódio maravilhoso. Tutu Mesquita, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês de estar aqui. Priscila Paduano, Obrigada. Denha Lopes. Obrigada, adorei Papo o convite. riquíssimo. Acho que fica aí, né? O exemplo da vida dessas mulheres fabulosas, da carreira delas. Procurem, fuçem, adicionem. A gente vai tentar Inspirem-se. divulgar aí. Oi? Inspirem-se. Inspirem-se, assim como a gente aqui também. Aprendam, né? Homens aprendam com essas mulheres e com as mulheres ao redor de vocês também.
Falo isso para mim mesmo. E tivemos essa oportunidade, né? Pois é. Tutu, Não, eu tô muito já feliz. foi nossa... Eu tô muito feliz por ter tido uma formação com pessoas como você e também de ter mais mulheres aqui no podcast, com certeza também um objetivo nosso aqui. E obrigado mais não uma é vez. média. E nós Obrigada a também, de ter vocês. cada vez mais mulheres também trabalhando na nossa indústria audiovisual. Por uma Muito bom. indústria mais equânime, Sim, Nossa, mais mandou bem equalizada, agora, hein? né? mais equilibrada, né? muito bem. Exato. Mais diversa. Todos mais Não só diversos. mulheres, É, mas mais diverso. pretos, trans, Tudo, A sociedade sai Gentes. ganhando, né? Gentes. Todo mundo sai Gentes. ganhando. É isso Obrigada, aí. gente. Legal. Agradecemos mais uma vez aí seu tempo aqui assistindo a gente, o seu apoio. Divulguem, compartilhem com os amigos. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Temos. Minha, tá vendo muito mal. Agora, pau, dá palminha pra